Que o nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Para quem não me conhece, eu sou Tadeu Cavedem e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. É um tema bastante vasto, é um capítulo maravilhoso que nos traz tantos ensinamentos e nós precisamos estar atentos para interpretar esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Primeiro, vamos tentar entender a palavra misericórdia. Ela é formada por duas palavras, junção de duas palavras. Misere, miséria, córdia, coração. Então, na realidade, misericórdia é olhar a miséria do outro através do nosso coração. Então, é olhar para o outro como uma extensão de nós mesmos. Ou seja, é ter compaixão daquela pessoa, ter misericórdia. Embora sejam coisas muito parecidas, elas têm uma diferença. A compaixão é eu sentir um pouquinho, pelo menos tentar sentir a dor do outro. Eu sinto alguma coisa, eu vejo alguma coisa nele que está passando por uma situação trabalhosa, uma situação complicada, e eu sinto aquilo. Eu sinto a mesma coisa como se ele estivesse sentindo. Claro que os sentimentos são diferentes, mas a gente faz uma ideia baseado na nossa experiência, na nossa vivência. E misericórdia vai um pouquinho além da compaixão. É a compaixão em ação. Então, vou dar um exemplo prático. Eu posso passar na rua e ver alguém passando uma necessidade, um mendigo, um morador de rua passando necessidades, e eu sinto compaixão por ele. Eu sinto que, poxa vida, eu chego até a chorar de ver a situação dele, porque, poxa, é uma situação que eu não gostaria de passar, né? A gente imagina o que seria viver numa rua sem ter um documento, sem ter um lugar para dormir, sem ter um lugar para comer, sem ter um lugar para tomar banho. Então, tudo isso a gente sente. Agora, a misericórdia, além de eu sentir isso, eu vou um pouco além, eu vou agir. Então eu vou lá e resolvo. Eu vou lá com muito amor e carinho e atendo aquela pessoa, faço tudo por aquela pessoa sem esperar nada em troca e, mais importante ainda, sem julgar qualquer coisa. Então, essa é a diferença entre misericórdia e a compaixão. São parecidas, mas a misericórdia é maior que a compaixão. Então, esse capítulo versa sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Se a gente analisar, misericórdia é o maior atributo de Deus, né? Que a gente imagina, porque é tudo ele nos faz, tudo ele nos deu, tudo ele nos proporcionou e não nos cobra nada, ele não nos julga, ele não faz nenhum julgamento sobre nós, ele simplesmente faz por amor tudo que tinha que fazer. Quando eu falo que ele faz tudo por nós, ele não vai pegar na nossa mão e fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que é para nós fazermos. Mas ele já fez tudo que ele tinha que fazer sozinho, por nós ele já fez. Nos deu um pai e uma mãe, nos deu um planeta maravilhoso, nos deu tantas coisas maravilhosas, nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer, de agir. Ou seja, ele nos deu tantas capacidades e agora é conosco. Nós temos que colocar todos esses talentos que Deus nos deu a serviço nosso e a serviço da comunidade, a serviço da humanidade. Esse é o nosso propósito. E nesse capítulo, muito interessante, que ele fala assim: se você não perdoar aquelas pessoas que fizeram alguma coisa para você, Deus também não vai te perdoar. Isso aí ele falava lá atrás, para 2000 anos atrás. Nós temos que entender isso para aquelas pessoas de 2000 anos atrás. Hoje a gente precisa entender melhor. Se Deus não nos condena, Deus não nos castiga, Deus também não nos perdoa. Então, essa ideia de perdoar é uma coisa que não é por parte de Deus, é por parte nossa. Que Deus é esse? Esse Deus interior que nós temos dentro de nós é a nossa consciência. Se eu não perdoo, como que eu serei perdoado por alguém? Não serei perdoado por ninguém. Esse meu Deus interior não vai me perdoar, porque eu não estou perdoando. Então, hoje, se nós analisarmos isso, né, a gente vai entender esse processo e aí você vai falar assim, mas Tadeu, tem uma passagem no Evangelho que diz que Pedro perguntou para ele: quantas vezes, mestre, eu tenho que perdoar aquela pessoa que agiu contra mim? 7 vezes? E Jesus claramente diz: não, Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7. Portanto, 490 vezes. Pare para pensar se isso faz sentido hoje. Perdoar, se a gente está contando, contei uma, perdoei duas, perdoei três, perdoei quatro, perdoei 5 vezes você, eu não perdoei nenhuma vez. Porque se eu estou contando é porque não houve o perdão.
O perdão, quando ele ocorre efetivamente, o processo cessa, o processo de mágoa se interrompe. E aí eu não preciso mais contar, não existe mais a necessidade de contar. Por quê? Porque o processo encerrou. Agora, se eu estou contando, já te perdoei uma vez, já te perdoei duas, já te perdoei três, eu não perdoei nenhuma. Então imagina 70 vezes 7. Lá atrás fazia sentido. E hoje? Hoje eu só posso perdoar uma vez. Aliás, eu vou mais longe. O que é o perdão? Perdão é a compreensão dos porquês a posteriori. Se a gente começar a compreender os porquês, eu não ficarei magoado. Então, o objetivo hoje não é mais perdoar, é eu não me magoar. É eu compreender que aquela pessoa não tinha nada para me oferecer melhor. Porque se tivesse algo melhor para me oferecer, ela ofereceria. Porque nós sempre oferecemos o melhor para as pessoas. As pessoas oferecem o melhor para nós. Só que o melhor que ele tinha para nos oferecer não foi legal para nós, mas ele ofereceu o melhor. Portanto, nós não devemos mais nos magoar. Primeiro, porque ninguém consegue te magoar, ninguém consegue te ofender. É você que se magoa, é você que se ofende. Então, se você compreende que aquela pessoa não tinha nada melhor para te oferecer e você não se magoa, não há necessidade do perdão. Aí sim estaria funcionando. Então, nós temos que aprender a não perdoar mais. Como? Não se magoando mais, não se ofendendo mais. Mas nós nos magoamos por qualquer coisa, né? Se a pessoa olhar para a gente e não sorrir, a gente fica magoado. Se ela olhar para a gente e ela sorrir, a gente também vai ficar magoado. A gente está passando por uma situação complicada e a pessoa está sorrindo para mim, está querendo tirar sarro, está querendo brincar comigo. Nosso eu está sempre querendo se magoar. Nós somos treinados a viver assim. Então, está na hora de parar. Compreenda os porquês e você não se magoará, não se ofenderá. Se isso ocorrer, você não precisa perdoar mais ninguém. E eu disse agora há pouco que Deus não perdoa. Por quê? Porque Deus não pune, Deus não julga ninguém. Ele manda sol para os bons e para os maus, a chuva para os justos e para os injustos. Ele não se magoa. Olha só, se Deus não se magoa, quem se magoa somos nós. Mágoa é um atributo humano, não de Deus. Ah, Deus ficava irado. Deus não ira, não tem ira de Deus. Por quê? Porque não faz sentido. Ele é perfeito, ele nos deu o livre-arbítrio. A partir do momento que ele nos dá o livre-arbítrio, está tudo certo no universo, não tem nada errado. Eu posso fazer uma coisa boa, posso fazer uma coisa ruim. Eu terei que escolher e eu sofrerei as consequências das minhas escolhas. Não por castigo, mas porque eu infringi uma lei natural, uma lei divina de Deus. E quais são as leis divinas de Deus? Todas as leis que você conhece: lei da química, da física, da biologia, lei da gravidade, lei da energia elétrica. Todas essas leis são leis naturais. E cada vez que eu me afasto de uma dessas leis naturais que são divinas, causa um certo constrangimento para mim. Não como correção, no sentido de punição. Não, mas é para eu corrigir o meu caminho, para eu não fazer mais aquilo, para eu aprender com aquilo. E isso é o processo nosso evolutivo. Então, Deus não castiga ninguém, Deus também não perdoa ninguém. O Deus que está perdoando e castigando é o Deus que nós criamos dentro de nós mesmos. É esse Deus interior, que é a nossa consciência, que faz isso. Portanto, não se preocupe mais. Comece a entender esse processo e perceba que todos nós temos o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. E a escolha será sempre nossa. E nós sempre seremos escravos de nossas escolhas. Portanto, a partir de hoje, comece a escolher bem. Senão as consequências vão parecer que são castigos, mas não são castigos. São só consequências naturais de uma escolha mal feita. Neste mesmo capítulo, Jesus recomenda que nós devemos nos reconciliar com os nossos irmãos o quanto antes, enquanto estamos a caminho. Por que ele fala isso? Porque quando você discute com alguém, você cria um atrito com alguém, a melhor coisa que tem a fazer é você se reconciliar o mais rápido possível. Não deixa para depois. Sabe por quê? Porque imagina que eu e você tivemos uma desavença e nós deixamos para acertar depois. O que vai acontecer? Pode ser que eu vá morar em Manaus e você vai morar em Porto Alegre. Quando é que nós vamos conseguir nos reconciliar novamente? Nos encontrarmos novamente para pararmos as arestas? Vai ser muito complicado. Imagine a seguinte cena: discutir com você, amanhã eu peço desculpa. Cara, ontem eu estava nervoso, eu falei grosso com você, fui estúpido. E você também fala: poxa, eu também aconteceu isso, eu fiquei descontrolado, falei coisas que não deveria. Tá tudo bem, nos acertamos. Agora, eu posso ir para Manaus e você pode ir para Porto Alegre, tá tudo bem. Está reconciliado. Agora eu estou falando isso aqui em termos terrestres, mas e se um de nós partirmos? Imagina eu partindo, vou ficar com essa pendência com você e você essa pendência comigo. Não é legal, né? Ou você partir e eu ficando. O legal é a gente resolver agora. Vamos resolver nossas pendências agora. Reconciliar o quanto antes.
Essa mesma passagem também, ele fala assim, né? Se você for fazer a oferta, vier ao altar fazer uma oferta, e lembrar que tem alguma coisa contra um irmão, ou algum irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aqui, não faça a oferta. Vai lá, reconcilia com o teu irmão e depois volta a fazer a sua oferta. Porque não é justo, eu vou me reconciliar com Deus, sendo que eu não estou me reconciliando com o meu irmão, tem alguma coisa errada. Então vai lá, se acerta com o teu irmão, limpa teu coração, limpa a tua alma, seja limpo, puro, e aí se apresenta diante de Deus e faz a tua oferta, seja ela qual for. E a oferta que normalmente se fazia no passado era oferta materiais, né? Que tal a gente começar a não se preocupar tanto com a oferta material? Se puder fazer, faça, mas se preocupe com a oferta espiritual, com a oferta moral que você precisa fazer, é pedir perdão, pedir desculpas, ir lá, bater um papo com a pessoa, se reconciliar, desabafar, limpar o teu coração, tirar esse peso que você carrega das atitudes que nós fizemos erroneamente com outras pessoas. Está na hora da gente começar a fazer uma oferta não só material, mas também uma oferta moral, uma oferta espiritual. E nessa passagem também, nesse capítulo 10, Jesus fala que a gente não deve julgar ninguém, porque no momento ele fala, por que você vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave no seu próprio olho? É porque a gente é assim, a gente olha para os outros, a gente vê o defeito dos outros, mas os nossos a gente não vê. Só que a gente não percebe que todo defeito que a gente vê no outro, a gente tem em nós. Ah, Tadeu, você está doido, impossível. Claro que tem, porque se você não tivesse, você não reconheceria esse erro, mas você reconhece o erro dos outros, mas não olha para o teu. Nós somos muito indulgentes com os nossos erros, mas somos muito rígidos com os erros alheios. Está na hora da gente inverter isso, né? Seja mais indulgente com aquelas pessoas que convivem com você e seja um pouquinho mais exigente de você mesmo, para você melhorar. Nós temos que melhorar todos os dias, fazer um esforço para uma melhora contínua, para uma melhora significativa. Ou seja, pode ser pequena, mas tem que ser significativa. Todo dia melhorando um pouquinho, 1% por dia. Em 100 dias nós somos 100%. Mas esse é o caminho, nós 100% nós não vamos chegar nunca. 100% é Deus. Mas que tal a gente se aproximar dessa perfeição? Todos os dias, melhore alguma coisa. Temos muitas coisas para melhorar. Talvez eu melhore 100% num item, mas tem tantos itens que nós precisamos melhorar. Então, esforço todos os dias nessa direção de ser melhor hoje do que eu fui ontem. Hoje numa situação, amanhã em outra, mas eu quero melhorar sempre, em qualquer situação que eu esteja. Esse é o nosso objetivo. Evoluir como ser humano, como ser espiritual. Fica essa dica para você. E é nessa passagem que Jesus diz: não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida que você medir os outros, você será medido. Se você nunca tivesse julgado ninguém, ninguém teria o direito de te julgar. Nós, infelizmente, julgamos a todo momento. Eu posso ser sincero com você, graças a Deus, eu não julgo mais ninguém. Eu já passei por essa fase de julgar. Hoje, eu só analiso criteriosamente e tecnicamente a vida alheia. Julgamento, a gente faz julgamentos o tempo todo e isso não é legal, isso não vai levar a gente a evoluir, muito pelo contrário, a gente fica patinando na mesma situação. Não julgue. Lembra-se de Jesus, quando ele estava escrevendo na areia lá, os fariseus, os escribas, apareceram para ele lá e trouxeram uma mulher. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. E o Moisés dizia que nós temos que apedrejá-la até a morte. Essa é a lei. O que nós devemos fazer? Jesus estava escrevendo na areia, muito calmo, continuou a escrever. Aí levantou, olhou para ele e disse assim: olha, a lei manda que apedreje, então, por favor, podem apedrejá-la. Mas que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, que nunca errou. E voltou a escrever na areia. Os mais velhos começaram a jogar as pedras e depois até os mais novos todos foram embora. Deixaram ele e a mulher ali sozinhos. Por que os mais velhos saíram primeiro? Porque erraram mais. Teve mais oportunidades, mais tempo para errar. E aí ele levanta, olha para ela, pergunta a ele: cadê as pessoas que estavam te julgando, te condenando? Ele falou: todos foram embora. Aí ela pergunta: o senhor não vai me julgar, não vai me condenar? Ele falou: não. Levanta, saia da horizontal do seu erro e vá para a vertical, evolua, cresça, evolua. Vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Jesus usava muito falar sobre pecado, mas pecado na realidade não existe, né? São consequências, a gente acha que são pecados. Pecado foi instituído pelos homens e lá atrás eles usavam muito. Por isso que Jesus usou a palavra pecado. Mas na realidade, pecado não existe. Se Deus deu o livre-arbítrio para nós, nós podemos fazer o que a gente quiser. Ele não vai julgar por isso, não vai nos condenar por isso, mas eu vou ter que assumir as consequências dos meus atos. Então não existe pecado. O que existe são falhas de relacionamento, falhas
de moral, falha de caráter, que nós vamos fazer coisas que ainda não deveríamos fazer, mas ainda fazemos. Ele não condenou a mulher, ele simplesmente falou: vá e não peques mais. Ele não olhou o passado dela, é daqui para frente. Portanto, não importa o que você fez na tua vida, por mais errado que você possa achar que foi, tá tudo certo. Deus não está te condenando, Deus está te dando uma nova oportunidade. Vá e não faça mais isso, para que algo pior não te aconteça. Ele não olha o passado nosso, ele olha daqui para frente. Quem nos condena é a nossa própria consciência, consciência individual e consciência coletiva. Portanto, se livre desses pecados. Você é um ser em evolução. Você errou, vai errar algumas vezes ainda, mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos errando cada vez menos. Esse é o Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Deus não nos condena, Deus não nos julga. Então, para de julgar as pessoas, para de condenar as pessoas e está tudo bem. Tudo é nível de consciência. Se eu estiver saindo na rua e alguém vier me assaltar e me levar o carro, tá certo ou tá errado? Tá certo, ele tem o livre-arbítrio. Ele podia me dar um carro novo, resolveu levar o meu carro velho. Paciência. Eu não posso odiá-lo. Eu tenho o direito de não gostar dessa situação porque foi muito desagradável. Mas ama e compreende que é o nível de consciência. Essa pessoa, para ele, mais importante é o carro do que a própria vida espiritual, a vida, ou a evolução como ser humano. Faz parte do processo. Um dia ele aprende e ele vai ter que assumir as consequências de seus atos. Provavelmente vive na criminalidade, ele tem muitas dificuldades e uma hora ou outra alguma coisa ruim vai acontecer, não por castigo, porque é o meio em que ele vive. Infelizmente é assim. Então, procure fazer o bem, procure agir sempre no bem, você vai ver que o mundo vai reconhecer você e vai te trazer coisas maravilhosas. Esse é o legado, porque Deus é muito misericordioso conosco. Então nós também precisamos ser misericordiosos com aqueles que convivem conosco. Eu desejo a você uma boa reflexão sobre esse capítulo. Por favor, dá uma lida no capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muito mais coisas lá. E aí você pode até comparar com o que eu falei e ver se faz sentido para você. Porque nós só vamos evoluir através da nossa vontade de evoluir. Então, se esforce. Pega o capítulo, leia em casa, discuta com os familiares e aí a gente vai aprendendo junto. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, escrever aqui. Eu teria o maior prazer em responder. Forte abraço para você, paz, amor e bem e até a próxima oportunidade. Gratidão.